Aí, vamos lá, mais um clube. Hoje vamos falar sobre base de conhecimento, passar por alguns tópicos aí, como o que é a base, a estrutura da base, o gerenciamento da base de conhecimento, algumas dicas, falar sobre os status, né, sobre o ciclo de vida em si, todo esse fluxo de vida em si do artigo, né, por onde ele passa, cada ponto aí, o que nós temos que fazer. É, gente nunca sabe, né, o que a outra pessoa conhece, então começar pelo básico. Base de conhecimento é algo que vai armazenar um conhecimento, óbvio. Quer dizer, eu vou armazenar algo que eu sei o que fazer, como fazer, e para disponibilizar isso para os usuários. Hoje em dia, mais do que nunca, todo mundo quer ter uma solução rápida. Então, a base de conhecimento nos apoia nesse sentido, o que eu quero dizer, né? Imagina que eu vou ter um incidente, sei lá, você tem algo na sua máquina, a primeira coisa que você faz é, vamos dizer, perguntar para o Google. Aqui nós perguntamos para o ServiceNow. Então nós temos lá no portal, inclusive, uma barrinha onde nós procuramos e eu consigo eu mesmo solucionar meu problema. Solucionar o que eu estou buscando aí um apoio da central. Então, se eu for abrir um incidente, por exemplo, ele me indica um artigo. Essa é uma das funcionalidades que tem. Não vou mostrar isso especificamente aqui, vou falar mais da base de conhecimento, porque isso vai falar mais desse ponto que eu estou citando aqui, que seria uma das vantagens. Estaria falando mais da integração de incidente com conhecimento. Aqui eu vou focar mais nos artigos em si, tá? Nós temos os artigos da base, então eu tenho dentro do ServiceNow eu posso ter várias bases, vários artigos, tudo isso ser separado, tudo isso ser completamente dividido, cada um ter a sua base. Então imagina que eu tenho aqui, vou mostrar no próximo, né? Nesse caso eu estou falando em artigos de tecnologia ali na esquerda, né? Tem aqui, ó, estamos falando em artigo de tecnologia. E, portanto, dentro de tecnologia, eu posso também ter diversas categorias. Isso eu posso até mostrar um pouquinho mais para frente também. Que tipos de categorias seriam essas? Vamos imaginar nesse momento que, sei lá, banco de dados, usuário final, erros conhecidos, são bases de conhecimento que pode ter, categorias que podem ter dentro de uma base. Aqui embaixo, essa é a tela padrão, tá? Assim dizer. Aqui embaixo a gente vê aqui os conteúdos, como não era nesse caso não era muito utilizado, né? Então não veio aqui, ó, os mais úteis, que seriam ranqueados pelos próprios usuários, mas aqui veio os mais vistos. E por assim vai. Esse é o que ele mostra aqui para nós. Aqui é o que eu comentei, então eu tenho aqui, por exemplo, a base de TI, tá? É, então são várias bases. Por exemplo, quando eu vou instalando novas aplicações dentro do ServiceNow. Por exemplo, quando eu instalo o Field Service, ele me instala a base do Field Service. Quando eu vou lá no IRM, ele vai me instalar a base do IRM. Ou quando eu vou para os recursos humanos, ele também vai me instalar essa base. E assim, a gente pode utilizar as bases, segregar as bases, ter usuários que podem ver certas bases, certos artigos, e também como o próprio administrador dessa base. Então, vamos imaginar aqui que o administrador da base de recursos humanos, né, o que é mais óbvio, seria o time de recursos humanos da empresa. Então, são eles que vão administrar essa base de conhecimento, que eles vão dizer, por exemplo, vamos imaginar como é que eu vou buscar o meu demonstrativo de pagamento. Então, ele cria essa base para todos os usuários finais. Ou ele pode ter um artigo dizendo como fazer o cálculo de rescisão. E aí ele tem um artigo que só o pessoal de RH consegue acessar. Então, pequenos exemplos que estão fora de TI,
que são possíveis adicionar dentro do ServiceNow. Então, de acordo com isso, nós podemos ver que a gente pode segregar de acordo com o perfil e ter diversas visões. Essa é a ideia. Aqui é o próprio artigo, tá? Então, aqui o artigo, nós temos o título do artigo, aqui nós temos o número, né? Esse KB02 aí, ó. Ele é o número do artigo de conhecimento, ele tem uma referência, fica fácil de buscar. Por exemplo, na pesquisa global, se eu passar um número, ele vai vir ali. E pelo título, ele encontra lá na barra do que a gente, de certa forma, brinca chamando de barra do Google, né? Que o ServiceNow busca em todos os lugares dentro do ServiceNow, resumidamente. Aqui é o rate, nós conseguimos avaliar as estrelinhas aqui, a base de conhecimento. Vamos dizer que eu achei a base ótima, põe umas 5 estrelinhas aqui. Ou eu achei ela razoável, ponho 4, ou mais ou menos, ponho na metade, ou ela que não me ajuda em nada, eu ponho uma estrelinha aqui. E isso vai ser útil para que o analista que criou esse artigo do conhecimento possa revisar ele no futuro e avaliar melhorias. Aqui ele põe o seu conteúdo, mostra quem foi que criou, e aqui eu simplesmente digo se a base é útil ou se ela não é útil. E eu posso deixar um comentário, por exemplo, eu vi que tem alguma coisa errada aqui, posso escrever aqui um comentário para que o analista consiga enxergar e realizar uma alteração, uma modificação, uma melhoria, tirar um escrito errado, escreveu a palavra errada na hora de digitar. Tem várias é, alternativas aí que podem ocorrer no mesmo caminho. Então, qual que é a estrutura, né? Nós temos uma base, que nem eu mostrei ali, RH, TI. Nós temos essa base, aí nós temos categoria. Então, vamos imaginar categorias. Se for RH, posso dividir, sei lá, entre base de usuário e base do próprio RH. Não sei. Estou imaginando agora no momento. Eu teria que avaliar com o próprio setor quais seriam suas categorias dentro de cada base, tá? E, por fim, eu tenho o próprio artigo, que foi esse último slide que eu acabei de mostrar. Então, essa é a estrutura da nossa base e é assim que ela é criada. Então, por que que eu preciso montar uma base de conhecimento? Acho que é bem simples, né? Quanto mais bases de conhecimento, quanto mais estrutura, quanto mais organizado, é, quanto mais acurado for a informação que está ali, melhor vai ser a orientação para todas as pessoas, para os profissionais que estão ali. E nós temos essa ideia, como eu falei lá no início, de que a pessoa resolve sozinho. Então, se atualmente a pessoa resolve sozinha, quanto mais recursos eu proporcionar para que o usuário resolva seu próprio problema, menor vai ser o trabalho do outro lado. Então, eu vou mitigar diversas coisas, diversos pontos. Vou reduzir custo, obviamente, posso reduzir pessoal, posso deslocar o pessoal para outra atividade, se se os nossos usuários estão resolvendo seus problemas sozinhos com essa evolução da base de conhecimento. E isso, sem dúvida, vai aumentar a satisfação como um todo. Então, o que impulsiona a minha base, né? Nós precisamos pensar bastante aí o como vai ser, o como ela vai ser utilizada, quem vai utilizar, como que esse processo se dá, né? Eu preciso ir lá e conversar com o setor, seja TI ou seja RH, definir quem vai visualizar, quem não vai visualizar. Todas as empresas atualmente, ou a maioria, né? Compram outras empresas, então quando eu compro outras empresas, eu conquisto novas aplicações, isso vai vir para dentro de uma base de conhecimento, isso vai ser útil de alguma forma para todas as pessoas que estão ali. E aí, até numa fusão, por exemplo, toda essa base de conhecimento de RH, muito do que acontece no mercado é que a empresa que comprou traz a sua cultura. Então, por exemplo, na base de RH, como eu havia dizendo,
eu vou ter a disponibilidade de eu buscar isso num documento, em um lugar que eu consiga acessar e entender qual é a nova realidade. Isso fica muito mais fácil. Como se dá o processo em si, né? Eu tenho primeiro a captura do conhecimento, então, vamos dizer, qualquer pessoa dentro da organização, ao menos esse é o padrão do ServiceNow, tá? Qualquer pessoa dentro da organização pode sugerir a criação de uma base de conhecimento. Então, vamos dizer que eu fui lá buscar como se realiza a contratação de um novo profissional, ou, por exemplo, fui tentar instalar uma máquina virtual Java. Como é que eu faço isso? Ah, preciso instalar o Word na minha máquina. Como é que eu faço isso? Eu vi que nenhum desses três exemplos que eu dei existem na base de conhecimento, eu posso ir lá e sugerir a criação deles. Eu sou um simples usuário nesse caso, né? Então, eu sugiro a criação para que entre. Poderia vir também, sim, de um analista, do analista de TI, do analista de RH, do analista de risco. Ele também poderia criar essa base de conhecimento. Então, eu tenho toda a estruturação do artigo, né? O que eu quero dizer com estruturação, nós temos modelos, nós temos templates, nós temos forma de passar esse conteúdo. Posso passar um vídeo, posso passar um procedimento. Eu mesmo gosto de criar procedimentos passo a passo, escrito um, dois, três, exatamente onde eu tenho que clicar com imagens. São várias formas de se realizar um documento. E esse processo, essa estrutura tem que ser definida. Além, claro, do básico, que seria qual base eu vou criar e qual categoria serão utilizadas, quem são os aprovadores, como se dá todo esse processo. Então, tem toda uma estrutura por trás disso. Então, nós podemos reutilizar, então, soluções detalhadas, soluções que se usa muito, podemos reutilizar a base de conhecimento e também, claro, podemos aprimorar, como eu estava comentando no feedback. Então, de acordo com a nota, de acordo com o ranqueamento, se é útil, se não é útil, de acordo com a quantidade de visualizações de cada artigo, isso vai se alterando. Então, algumas dicas de como montar uma boa base, só alguns pequenos exemplos. Já comentei alguns, né? Por exemplo, definir o template, podemos até mesmo como montar, né, essas dicas de usuário, indicar para os usuários, indiquem do que eu preciso, mesmo que seja uma ideia apenas na memória, eu já começo a rascunhar alguma coisa e já começa a se desenhar algo. Eu só começo, eu só chego no fim se eu começo a criar, né? Senão eu nunca chego no fim, não tem como fazer se nunca começa. Então, mesmo que seja um rascunho, talvez é ideal começar a rascunhar, passar para outro analista, o outro analista vai estar ali dando a sua opinião e acrescentando em cima de um mesmo documento. E aí existem, como eu estava dizendo, né? Existem dentro de uma base documentos para cada tipo de público, e isso tem que ser muito bem definido. Então, quando eu vou construir, escrever um documento para um usuário final é diferente de escrever um documento para um analista. A própria linguagem, né? Não sei quantos aí conversam com o usuário, por exemplo, às vezes você fala assim, clique no Windows Explorer. A pessoa não sabe nem o que que é o Windows Explorer. Então, fala assim, pô, vamos dizer, clica ali no ícone amarelo. A pessoa não sabe o que você está falando. Ainda não sabe. Fala assim, não, então é assim, clique em meu computador. A pessoa, de repente, fala assim, ah, tá, meu computador acontece em muitos casos. E isso vai sendo definida a linguagem de acordo com o público, de acordo com o seu cenário. Isso muda, obviamente, de empresa para empresa. Posso ter empresas que o público é um pouco de nível mais elevado, um público mais geral, um público mais baixo, depende da empresa, depende muito, realmente, de que tipo é a empresa e de que tipo são os seus usuários. Já tratei alguns casos, só para ter
uma ideia, em indústrias que algumas pessoas usuárias não tinham nem mesmo um computador. Então, elas usavam a aplicação em um totem, que era uma grande indústria. Eles usavam a aplicação em um totem, não num computador, nem tinham um computador para ser usado. Muda muito de empresa para empresa. Então, esses padrões de boas práticas, nós temos que ter uma ideia, ser definido, idealmente, né, ser definido já no início do projeto, saber quais são os usuários, saber todas essas segregações que nós temos. Então, é diferente entre criar um documento para um usuário e para um analista. Temos que saber o nosso público para quem nós estamos falando. Então, o primeiro passo é identificar todos os lugares. Por exemplo, ali eu mostrei base de TI, base de RH, onde são os lugares dentro da companhia que podem ter um documento de conhecimento ou algo descrito que pode ser útil para o próprio setor ou para toda a companhia. E toda essa hierarquia de conteúdo vai vir para a base, pode vir para a base, e são abordados de acordo com cada tema, são abordados de acordo com o assunto, com a categoria, e assim elas são definidas e detalhadas para que se possa usar e ser pesquisado, tá? Então, nós temos aí uma fonte de informação, como eu disse, né? Qualquer usuário pode realizar um documento. Imagina, hoje em dia o pessoal gosta muito de gamification, né? De ranquear. Isso pode encorajar os usuários a olhar e induzi-los a criar novas bases. Vamos imaginar que quem cria mais base ganha um chocolate no final do mês. Tá? Então, podem ter ações motivadoras com que faça com que as pessoas criam mais conteúdos. E precisa ser escrito, né? Como eu estava falando no formato, né? Eu falei de vídeo, né? Falei de passo a passo. Eu posso ter também um fluxograma. Eu posso acrescentar um vídeo externo, por exemplo, do YouTube. Aí, claro, você tem que também analisar se a companhia, dentro da companhia, o computador da companhia, muitas travam isso, tem direito de acesso ao YouTube. Tudo isso tem que ser muito bem analisado. E, claro, depois de usado, nós precisamos revisar, né? Como eu disse, do feedback. Às vezes, mesmo um artigo não tão útil, ele tem que ser revisado. Vamos imaginar algo recente, né? O pessoal costuma falar que ninguém previu a pandemia. Eu sempre digo que não. Se você olhar nos contratos de seguradoras, estão escrito em todos eles que, claramente, que o pandemia não é coberta. Está escrito explicitamente. Então, alguém já imaginou que poderia acontecer. Então, vamos dizer que esse seria um artigo. Esse artigo em específico vai ser usado raramente, mas ele é necessário, como eu disse, no caso de um contrato. Então, se a cláusula está ali é porque alguém pensou, sabe que aconteceu e sabe que existe uma possibilidade, mesmo que remota, de acontecer no futuro. Ele tem que ser revisado, não é porque é usado, sei lá, vamos exagerar, de 20 anos, 100 anos, que não precisa ser revisado. Talvez ele é um conteúdo importante para você focar no seu negócio. E para isso nós temos indicadores para apoiar toda essa análise dentro do ServiceNow. Nós temos muitos indicadores. Então nós temos número de itens dos artigos, tem o número de base, tem os mais acessados, os atualizados, tem uso por categoria, tem diversos relatórios que nós podemos usar e outros que podem ser criados também. Também é bem flexível, podem ser criados novos conteúdos. Então, nós temos aí, vamos passar um pouquinho mais rápido. Os conteúdos, a apresentação da base, como eu falei, né? O material
que nós vamos apresentar, o que que nós vamos apresentar. Também pode ser feito em forma de pergunta. Ele pode ser acessado e pesquisado de diversas maneiras. Ele pode ser uma lista, ele pode ser pesquisado lá na barra, como eu disse, ele pode ser acessado dentro do incidente, tem diversas formas de fazer essa apresentação. Dentro do processo, dentro do ciclo de vida, nós temos um modelo, basicamente, até para começar aqui, já está escrito ali de publicado, né, coisa assim, nós temos dois tipos de processo. Um que pode ser aprovado no mesmo instante, e outro que é necessário uma aprovação prévia. Então, existem dois processos padrões dentro do ServiceNow. Para isso, existem duas visões, tá? Uma visão atual e recomendada, inclusive, pelo ServiceNow, é publicar instantaneamente. Então, quando eu crio o documento, ele já é publicado, e depois que alguém verifica se ele é útil ou não e revisado. É, partindo do pressuposto que todos estão querendo apoiar e não dificultar nada. Então, a ideia é que se alguém cria, tem algum motivo, tem algum objetivo, e isso realmente pode ser útil. Então, essa é uma das visões. A outra é que muitas pessoas criam, vamos dizer, tudo de qualquer forma, sem estrutura, e eu não quero isso, quero totalmente organizado, e, portanto, eu crio um processo de aprovação. Dentro do nosso processo, eu tenho aqui o processo de rascunho, tá? Ali embaixo está em português. Eu primeiro crio, começo a desenhar, começo a pedir uma opinião do meu colega de trabalho, começo a descrever o que está dentro do meu documento. Aí eu peço uma revisão para ele, clico lá, tem um botãozinho para ele revisar, e para assim que é aprovado ele ser publicado. Aí dentro da publicação, eu posso colocar uma data lá para ser revisado, e aí ele vai ficar pendente aí a ser aposentado, ser desativado. Até que no fim, em algum momento, tudo, tudo acaba assim por se aposentar, ele é retirado. Por se aposentar, pode pensar em vários casos, né? Tem coisas novas surgindo, tem coisas antigas saindo. Pensa que, sei lá, um aparelho novo, um óculos vai ser comum, e vai ter vários documentos a partir de um óculos. Todo mundo vai passar a usar. Ou, sei lá, exagerando, uma máquina de escrever que não tem mais sentido nenhum alguém consertar uma máquina de escrever. Então, como é que eu conserto um botão de máquina de escrever? Sei lá, isso não precisa mais, ele pode ser removido da base. E aqui está a nossa visão do processo, tá? Nós temos alguns processos externos, eles são entradas, tá? No nosso artigo, eles são processos que irão utilizar nosso artigo, que nem eu comentei aqui, incidente, que vai aparecer de acordo com alguns parâmetros, principalmente a descrição do incidente. Então, se eu escrever lá, instalar máquina virtual Java, em um documento ele vai aparecer para mim, e eu posso usar esse documento, e o incidente já ser encerrado, porque eu mesmo solucionei o problema. Então, qualquer usuário pode requisitar um novo artigo, aí eu vou criar, alguém vai olhar ali, criar, atualizar, vai submeter esse artigo, como eu estou dizendo, alguém revisa o artigo para assim pedir a publicação realmente publicada. E ele vai estar disponível, ele vai estar lá no portal, ele vai estar no CMDB, vai estar tudo lá para nós utilizarmos dentro desses processos aqui, todos eles vinculados. Posso vincular um artigo do conhecimento também, uma categoria de incidente, por exemplo, uma categoria de requisição, isso pode ser vinculado. E aí ele fica lá que eu falei, podendo ter uma data para aposentar, e ele vai ser indicado para ser aposentado até que se aposente. Dentro de draft, nós temos que definir lá, em detalhe, né? Quando a gente fala em rascunho, eu vou definir em que base ele vai estar, em que categoria ele vai estar. Vamos definir
quem pode usar, quem pode ver ou quem não pode ver e qual é o formato que eu vou utilizar. Eu falei lá de vídeo, de passo a passo, como ele vai ser utilizado exatamente. Tudo isso é definido é, dentro desse status, tá? Aí nós temos a revisão. Dentro da revisão lá, nós vamos ver se tudo está correto, né? Vou definir, quando eu defino o papel lá no início do projeto também, né? Principalmente, eu preciso definir quais são as bases, quais são os gerentes de cada base. Então, tudo isso também é revisado quando eu estou trabalhando. E as permissões, que nem eu falei, eu preciso saber meu público, deixa eu revisar, deixa eu ver se foi colocado o público correto, quem pode ver, quem não pode ver. E, e assim eu posso publicar. Eu vou definir uma rotina de revisão, de feedback, quanto tempo, de quanto em quanto tempo eu vou olhar esse, eu estava falando dos relatórios, né? Qual é o meu processo de revisão? Quando eu olho os feedbacks, todo dia, toda semana, como é que eu vejo os que são mais utilizados, os que são menos utilizados, se além do processo com a data eu vou aposentar algum que nunca é utilizado. Sei lá, alguém publicou um artigo lá como construir um avião, só que eu trabalho numa empresa de serviço. Esse documento ninguém nunca, provavelmente nunca vai acessar, e ele não é útil. É um candidato a ser removido. Por mais que não tenha uma data, ninguém acessa, logo pode ser removido. E aí eu defino essas janelas aqui nesse caso, para quando vai ser reanalisado ou analisado um item a ser removido da nossa base, até que ele seja retirado, né? E dentro da remoção, ele, como eu revisei esse artigo, ele pode ser republicado aonde o meu processo começa de novo, né? O ciclo, no fundo, é o ciclo do PDCA. Aqui eu trouxe algumas categorias, quando eu fui mais falando de TI, né? Alguns exemplos reais e não reais. E aí eu tenho algumas divisões aqui, só como um pequeno conhecimento. Posso, por exemplo, ter a base de eu conhecido, um padrão de ServiceNow, banco de dados ou o próprio ServiceNow, uma base de conhecimento e manuais de TI como um todo. Então, tem alguns aqui, alguns exemplos, para que eu possa saber que existem diversas divisões aí dentro de cada empresa tem a sua ideia e seu universo em si, né? Aqui é a captura, mesmo processo que já mostramos antes, né? Um pouquinho mais detalhado. Ele vem em draft, ele cria o artigo, ele submete o artigo, ele revisa o artigo e aí ele publica. Se ele não, se na revisão ele não aprovar, o artigo volta aqui, né, para draft para ser revisado pela pessoa que o indicou para ser muito provavelmente ser submetido de novo para revisão. Aí ele publica o artigo e fica dentro da minha base de conhecimento. Aqui é a aposentadoria, então é, eu posso fazer uma revisão, que nem eu falei, aleatoriamente, porque um artigo não é usado, mas ele pode ser a partir da data de aposentadoria. Então, a partir da data eu posso aposentar ou não aposentar para ser atualizado, e aí, se ele for ser para ser atualizado e republicado, ele volta para a base de conhecimento depois de publicado, tá? Se eu for aposentar, eu vou realmente aposentar para ele retirar, ele aprova essa aposentadoria e o artigo aqui é removido da minha base de conhecimento. Aqui é o processo, lá é o ciclo de vida em si, né?
assim fica dentro do artigo do ServiceNow. Aqui dá para ver, ó, draft, review, publicado, pendente aposentadoria e aposentado. Esse é o formato visual pela qual a ServiceNow nos apresenta. Algo bem visual, algo bem intuitivo e útil para nós. Nós temos alguns papéis, né, detalhando um pouquinho mais, da base de conhecimento. O primeiro é o gerente. O gerente é o responsável por fazer a gestão, é responsável por fazer a revisão, por atribuir essas responsabilidades, tanto de revisão, tanto do que o usuário está submetendo, quanto o meu próprio analista que está revisando. Manter esses templates, que nem eu falei, né? Eu posso ter diversos templates, como um passo a passo, como vídeos, dependendo do meu público, eu vou mudar, e isso é definido com o apoio do gerente da base de conhecimento. E cada um pode ter o seu, tá? Posso ter diversos gerentes para cada base, como eu falei lá, de TI, de RH, de risco. Cada um tem seu gerente, cada um cria o seu template, cada um pode ter um processo um pouco diferenciado. Eu tenho o contribuidor, né, que é a pessoa que pode me indicar para criar. Isso, como eu disse lá, pode ser qualquer pessoa que pode submeter um artigo para que seja uma ideia de artigo e ser revisado pelo analista que vai fazer a publicação do artigo, tá? E eu tenho um usuário, que são as pessoas que vão usar no dia a dia. Então, eu estou lá no meu artigo e preciso instalar minha máquina virtual Java, meu Word, e eu vou usar essa base no dia a dia para eu utilizar. E eu tenho os especialistas, que são os analistas que podem criar, pode ser o analista ou o gerente, né? Que podem criar, podem revisar todos esses artigos submetidos, seja por qualquer pessoa ou pelo próprio analista. Aqui é a própria tela do ServiceNow, tá? Aqui nós temos o título do artigo, nós temos aqui quem é o owner, quem são os gerentes, né? Aqui é a base, tá? Do conhecimento. Aqui eu tenho o workflow, lembra que eu falei de publicação instantânea? Esse aqui, por exemplo, está como publicação instantânea. Ele poderia ter uma aprovação. Então, a partir do momento que eu clico lá, estou em draft, ele não vai precisar de uma aprovação de ninguém para salvar. Aqui ele habilita, né, você poder, dentro dessa base, ficar questionando alguma coisa ali, conversar dentro da base, para ter perguntas e respostas, tá? Aqui é uma descrição e eu posso ter alguns campos aqui que são padrões dos artigos, tá? Aqui é minha pesquisa, eu estou dentro da base especificamente, é um dos lugares onde eu posso pesquisar. Então, tem que colocar aqui, já está até escrito, ó, no mínimo 3 caracteres, ele já começa a me trazer aqui uma indicação dos documentos. Aqui ele vai mostrar as minhas bases e as minhas categorias, né? Ou subcategorias que podem existir em meus artigos de conhecimento. Vou clicar. Eu posso importar documentos, eu posso importar um Word, então eu coloco aqui um arquivo Word que porventura possa estar documentado em diretórios. Então eu importo ele para cá, ele fica num formato razoavelmente similar ao que está no documento, e aí ele já começa a produzir esse artigo dentro do próprio ServiceNow. Ele pode deixar como o próprio Word, como também que esse pode ser um formato, a pessoa tem que abrir o Word, ou como pode deixar dentro do próprio ServiceNow. E aqui uma curiosidade, né? Nós podemos pesquisar bases externas, como um que é razoavelmente utilizado, que é o Confluence, que é da Autácia, ou até mesmo é possível pesquisar e integrar com o próprio Google, tá? E ele fazer pesquisas externas no Google. Aí tem que ver qual que é
qualquer empresa, qualquer realidade da empresa, até mesmo para pesquisar no Google, por exemplo, tem empresas que travam pesquisa na internet como travam o YouTube. Então, tudo isso depende de cada realidade e do seu real uso e da sua real necessidade. Por fim, isso é o que eu tinha para apresentar por hoje. É o que nós temos como disponível aí de conhecimento e dá uma pequena ideia para nós. Tá aí. Agradeço, pessoal. Valeu.